Você teve uma boa ideia e identificou que ela é uma grande oportunidade de negócio, mas precisa agora desenvolver o seu modelo de negócio. Ou seja, como você vai entregar esse produto ao seu cliente, quais serão os canais de comunicação que você vai utilizar, quais vão ser as fontes de receita, como esse projeto vai se diferenciar do que já existe no mercado, entre outros diversos fatores. O modelo de negócios deve ser feito antes do plano de negócios. O plano de negócios, nós vamos ver em uma outra aula, é mais aprofundado, onde você vai trabalhar detalhadamente as questões financeiras, estratégicas, seu planejamento de marketing e uma série de outros fatores. Mas para chegar no plano de negócios, você precisa desenvolver o seu modelo de negócio. E para isso nós vamos utilizar uma nova ferramenta. É o BMG, o Business Model Generation. Essa é uma ferramenta que foi desenvolvida por 470 pessoas de 45 países, que em conjunto criaram uma forma visual de você criar o seu modelo de negócios. Assim fica muito mais fácil, principalmente se você vai fazer isso em equipe. Esse sistema, o Business Model Generation, pode ser utilizado tanto para a criação de novos empreendimentos, como simplesmente de projetos de empresas que já existem. Vamos supor que você já tem um projeto digital, você já tem um site, e você precisa desenvolver um modelo de negócio novo para esse site já existente. Então você poderá utilizar essa ferramenta também. O BMG utiliza 9 passos, e nós vamos ver todos eles a partir de agora. Este é o quadro que você utilizará para fazer o seu modelo de negócios. Em primeiro lugar, nós temos a segmentação de clientes, pois você precisa ser especialista em um público específico. Em seguida, temos a proposta de valor, pois toda empresa precisa demonstrar um valor diferenciado para os seus clientes para conseguir alcançar os seus objetivos. Temos também os canais. Aqui incluem-se tanto os canais de comunicação como os canais de comercialização dos seus produtos. Em seguida temos o relacionamento com os clientes, onde você terá que definir as suas estratégias para manter os seus clientes a longo prazo. O quinto item são as fontes de receita, ou seja, como o seu negócio vai se sustentar. O próximo item são os principais recursos necessários para que o seu negócio seja viabilizado, desde estrutura, equipamentos e outros. Temos na sequência então as atividades chaves, ou seja, o que vai ser o foco, o core business do seu negócio. O oitavo item são as parcerias. Como você vai fazer com que o seu negócio seja viabilizado através do apoio de outros empreendedores. E por último, temos a estrutura de custos, onde vamos analisar os custos fixos, os custos variáveis e os custos relacionados ao investimento no projeto. Uma sugestão é, faça um quadro na sua sala. Pode ser um quadro branco, uma cartolina, um banner ou qualquer outro recurso que você possa utilizar. E mantenha o seu BMG à vista todos os momentos, pois você pode utilizá-lo ao longo do tempo para melhorar ideias já existentes ou para desenvolver novos projetos. E para completar o quadro, você pode utilizar post-its, como vemos nesse exemplo do modelo de negócios da Amazon.com. É uma forma simples de você trabalhar as suas ideias visualmente e identificar se elas são viáveis ou não. Vamos analisar então cada um dos 9 componentes do quadro BMG. O item número 1 trata dos segmentos de clientes. Após definir o seu público-alvo, divida-os em segmentos distintos, sempre que observar as seguintes características. Seu público pode ser dividido por necessidades diferentes. Nem todo público é heterogêneo. Vamos supor o seguinte: eu trabalho com cursos de marketing digital. Eu tenho vários públicos: empreendedores, profissionais da área de marketing e estudantes.
Cada um desses públicos pode ser dividido por suas necessidades diferentes, apesar do produto ser basicamente o mesmo. Seus clientes são alcançados por canais diferentes. No exemplo anterior, eu posso atingir meus clientes por formas de comunicação diferentes devido ao seu perfil. Para alguns, talvez eu tenha que utilizar e-mail marketing. Para outros, mais mídias sociais. E talvez até para alguns clientes, eu ainda tenha que utilizar algumas mídias tradicionais. Subdivida também os segmentos de acordo com a lucratividade diferente ou com a disposição a pagar. Isso pode acontecer quando você tem públicos, por exemplo, de classes sociais ou até mesmo de faixa etária diferente. E também separe aqueles que necessitam de formas diferentes de relacionamento. Podemos dividir também nossos segmentos em mercado de massa, que são modelos de negócios concentrados em mercados de alto consumo. Nesse caso, a distribuição e o relacionamento com os clientes é muito mais homogêneo. Ou seja, eu não preciso ter uma comunicação direcionada para um público específico. Eu posso atuar com mídias de massa, falando com todas as pessoas ao mesmo tempo. Produtos eletrônicos, produtos alimentícios, produtos de consumo em geral, geralmente têm essa característica. Os segmentos de clientes de nicho são compostos por clientes especializados, altamente exigentes e que necessitam de um atendimento ou de um produto ou de um canal de comercialização personalizado. Para entender isso, é necessário estudar melhor esse público. O caso do mercado segmentado é quando você atua com uma mesma empresa com mercados diferenciados. Por exemplo, uma empresa que produz componentes eletrônicos para eletrodomésticos, para o ramo automotivo e para a indústria médica, por exemplo. O foco é a produção dos componentes, mas os mercados são diferenciados por segmentos. O mercado diversificado atende grupos de clientes com necessidades bastante diferentes entre si. Desta forma, precisa oferecer um produto que possa ser facilmente customizado para esses diferentes tipos de clientes. E por último, temos os mercados multilaterais. Aqui nós podemos dar como exemplo o integrador de pagamentos, o PagSeguro, o PayPal ou o pagamento digital, que atendem dois públicos bastante diferenciados. O vendedor, que utiliza a plataforma para vender e receber o dinheiro através dela, e o comprador, que está simplesmente comprando uma mercadoria através do integrador. Cartões de crédito também se encaixam aqui. E um exemplo na web um pouco diferente disso seriam sites, por exemplo, como o Mercado Livre ou Buscapé, que integram também os dois lados, o vendedor e o comprador, e precisam ter um trabalho direcionado para ambos os clientes. Se faltarem compradores, o negócio não vai funcionar. Se faltarem vendedores, também não vai funcionar. O segundo componente do quadro BMG é a proposta de valor. Ela define o motivo pelo qual os clientes escolhem uma empresa ou outra. Por exemplo, algumas empresas têm mais design, outras mais tecnologia, outras oferecem preços mais baixos. A questão principal é que valor é apenas aquilo que é reconhecido pelo cliente. O seu público-alvo, aquele que você escolheu no item anterior, tem que compreender essa proposta de valor para que você consiga atingir os seus objetivos. Os valores podem ser quantitativos ou qualitativos, e você pode utilizar mais de um valor para definir a proposta da sua empresa. Por exemplo, se formos analisar a Apple, podemos estabelecer aqui design, status, novidade, desempenho, durabilidade. Talvez possamos até encontrar outros valores na Apple, mas alguns vão ser mais evidentes para o público-alvo específico dessa empresa. Nesta lista, incluímos alguns valores que podem ser incluídos em sua proposta: novidade, desempenho, personalização, funcionalidade, design, status, preço, condições de pagamento, redução de custos, redução de riscos, acessibilidade, durabilidade, conveniência e usabilidade. Você também pode pensar em outras,
essa lista pode ser ampliada e modificada da forma como você preferir. O terceiro componente são os canais, nesse caso de comunicação, marketing, distribuição e vendas. Ou seja, como a informação sobre a existência do seu produto e como o seu produto chegará até o cliente. Você pode definir nesse item canais particulares e canais de parceiros. Se estamos falando, por exemplo, de comunicação e marketing, você pode ter canais particulares como suas próprias mídias sociais, o seu mailing para fazer um e-mail marketing, um blog ou um site, ou qualquer outra ferramenta de comunicação da qual você não dependa de terceiros. E canais de comunicação de parceiros ou de fornecedores são todos os que sejam terceirizados. No caso de canais de distribuição e vendas, podemos dar o seguinte exemplo: canais diretos e indiretos. Os diretos são as equipes de vendas e a loja virtual, aonde você vai atingir diretamente o seu público específico. Os canais indiretos são lojas próprias, lojas de parceiros ou atacados. No caso de projetos de web, você pode incluir aqui, por exemplo, diretórios de vendas como Mercado Livre, Buscapé, lojas virtuais parceiras, blogs que revendam o seu produto, ou qualquer outro canal complementar que você possa utilizar para distribuir e vender os seus produtos ou os seus serviços. O quarto componente é o relacionamento com os clientes. Nesse item, devemos descrever a forma de relacionamento que a empresa terá com os segmentos específicos de clientes. O objetivo principal das estratégias de marketing de relacionamento é conquistar novos clientes, reter esses clientes ao longo do tempo, fazendo com que eles se mantenham como clientes, se mantenham comprando da sua empresa, estimular a ampliação das vendas, aumentando o ticket médio por cliente, e multiplicar o número de clientes através da indicação dos clientes já existentes. Você pode utilizar muitas ferramentas de marketing digital para fazer isso. As principais são as mídias sociais. O objetivo é estabelecer uma estratégia de comunicação que mantenha o cliente ao longo do tempo, comprando, aumentando seu ticket médio e indicando a sua empresa para outras pessoas. Lembre-se daquele ditado: quem não é visto, não é lembrado. Como estratégia de marketing de relacionamento, podem ser utilizados a assistência pessoal, que é baseada na interação humana, ou seja, o cliente pode se comunicar com um representante de verdade da empresa para obter qualquer tipo de auxílio ou informação. Isso pode ser feito através de atendimento online, através de telefone, ou por qualquer outra ferramenta em que o cliente possa se conectar com uma pessoa específica representando a empresa. Assistência pessoal dedicada. Nesse caso, um representante específico, ou seja, sempre a mesma pessoa, vai atender o mesmo cliente. Esse atendente pode atender vários clientes, mas ele sempre será o mesmo. Isso faz com que o cliente tenha um relacionamento mais profundo com a empresa. Estratégias de self-service, onde a empresa não mantém nenhum relacionamento direto com os clientes, mas fornece todos os meios necessários para que eles se sirvam. Esse é um modelo de e-commerce tradicional, onde o cliente entra, procura os produtos na busca do site, escolhe o produto desejado, encontra todas as informações na descrição do produto e conclui a sua compra sem precisar de ajuda de um terceiro. A estratégia de serviços automatizados é um tipo de relação que mistura uma forma mais sofisticada de self-service. Nesse caso, o site reconhece o cliente, as suas características e passa a oferecer informações personalizadas para esse cliente. Alguns serviços automatizados chegam até simular uma relação pessoal e responder perguntas, como no caso de fax online. Em seguida temos as comunidades. Cada vez mais as empresas utilizam comunidades de usuários para se envolverem com seus clientes e prospects. Isso facilita a conexão entre membros da comunidade. Algumas empresas chegam a lançar modelos de redes sociais próprias. É o caso, por exemplo, do nosso site de cursos, onde você cria o seu perfil e pode conversar com outros alunos.
Eu mesmo já presenciei muitas vezes as pessoas na sala de bate-papo ajudando as outras, tirando dúvidas e até mesmo incentivando a comprar um determinado curso ou outro. Quando seu cliente pode consultar online outros clientes para tirar dúvidas, ele tem muito mais confiança no seu produto e na sua marca. E por último temos a cocriação. Nesse caso, a estratégia de relacionamento é criar áreas onde o cliente possa publicar a sua resenha sobre o produto, fazer a sua avaliação ou publicar os seus comentários. Algumas empresas, inclusive, permitem que os clientes colaborem com novos projetos. Como no caso de todos os demais componentes, você vai escolher aqui o que se identifica mais com o negócio que você quer desenvolver e vai colocar um post-it ou vai escrever lá no seu quadro na área específica número 4 de relacionamento com os clientes. Você pode utilizar mais de um item. Por exemplo, no meu caso, eu enquadraria como comunidades e assistência pessoal dedicada, porque os usuários do meu site podem tanto se comunicar com outros usuários do site, como podem conversar diretamente comigo e tirar as suas dúvidas. O item 5 é um dos mais importantes, é a fonte de receita. Sem ela, o seu projeto não viverá muito tempo. Esse item representa o faturamento que uma empresa gera a partir de cada segmento de clientes. Para dar um exemplo novamente do meu negócio, eu tenho 2 segmentos de clientes básicos. O primeiro são os clientes pessoa física, aquele cliente que entra no meu site e compra um curso para ele mesmo. O segundo segmento é composto pelos clientes pessoas jurídicas, que são empresas que contratam cursos presenciais em companies ou me contratam para eventos ou congressos. Então eu tenho uma meta de faturamento para cada um desses segmentos de clientes. E é esse faturamento que mantém o meu site no ar, que mantém o meu projeto viabilizado. Algumas formas de faturamento que você pode ter para o seu projeto são: venda de recursos. Essa é a forma mais utilizada. Se você está montando, por exemplo, um e-commerce, você vai vender produtos físicos, livros, eletrônicos, produtos de decoração, utilidades domésticas, não importa. São recursos físicos. Outra fonte de receita é a taxa de uso. Ela é gerada pelo uso de um determinado serviço. Quanto mais o serviço é utilizado, mais o cliente paga. Uma operadora de celular, por exemplo, cobra pelos minutos gastos. Você pode ter um determinado site que cobra uma taxa por tempo de uso. Se utilizarmos um hotel como exemplo, ele cobra a diária. Você pode ter um site com um serviço específico que é cobrado o uso por dia. A partir daí temos a taxa de assinatura, que é gerada pela venda do acesso contínuo. Pode ser mensal, semestral ou anual. Isso geralmente se encaixa bem para cursos, jogos online, serviços de recursos humanos, como aqueles que você cadastra o seu currículo, acessos a jornais, a portais e uma série de outros projetos. Temos também a taxa de corretagem, ou comissionamento. Esta fonte de receita tem origem em serviços de intermediação de vendas. Por exemplo, serviços do PagSeguro ou do pagamento digital. Ele intermedia a venda do meu curso na internet e fica com uma comissão, com uma taxa de corretagem. Alguns sites que intermediam vendas também utilizam essa forma de cobrança. O Mercado Livre é um exemplo disso. Empréstimos, aluguéis ou leasing. Eles dão direito temporário e exclusivo a um recurso em particular. Nesse caso, por um período fixo, em troca de uma taxa. Empresas, por exemplo, como a Localiza, alugam carros pela internet e a sua fonte de renda é a receita do aluguel. O licenciamento dá aos clientes a permissão para utilizar a propriedade intelectual protegida. Por exemplo, você pode fazer o licenciamento de um banco de imagens. Você é um fotógrafo e você licencia o uso daquela foto para uma campanha publicitária. A foto não é da agência. Ela está pagando pelo uso de uma quantidade X de impressões. Geralmente softwares também trabalham com base em licenciamento. Você compra uma licença de uso do Windows. O Windows continua sendo da Microsoft. Você tem apenas a licença de uso. E os anúncios são os mais comuns. Se eu publico anúncios no meu site,
eu posso cobrar uma taxa por isso. Essa taxa pode ser por clique, por custo de visualização ou até mesmo uma taxa mensal. Hoje não só sites vendem anúncios, mas jogos online, softwares e até outras formas de serviços já trabalham também com publicidade como forma de fonte de receita. O sexto componente da BMG são os recursos principais. Aqui nós devemos descrever os principais recursos exigidos para que o empreendimento possa funcionar. Em primeiro lugar, temos os recursos físicos. Essa categoria inclui recursos como fábricas, edifícios, veículos, equipamentos, sistemas, pontos de venda, redes de distribuição ou qualquer outra forma de recurso físico que envolva infraestrutura. Mesmo seu empreendimento sendo online, ele vai precisar de uma sede. Ele vai precisar de equipamentos. Então você já precisa considerar tudo isso no seu modelo de negócios, antes de começar o seu planejamento de negócios. Em seguida temos os recursos intelectuais, como marcas, conhecimentos particulares, patentes, registros, bancos de dados e qualquer outra forma de capital intelectual. No meu caso, por exemplo, os meus cursos são os meus produtos, e eles exigem recursos intelectuais. Eu preciso estudar, fazer cursos, comprar livros, viajar, conversar com pessoas, e isso tudo tem um custo. Sem esse custo inicial, eu não poderia ter montado o meu negócio. O terceiro item são os recursos humanos. Aqui você precisa considerar toda a equipe que você precisa para fazer o seu empreendimento funcionar. E o quarto item são os recursos financeiros. Você vai precisar de capital para montar o seu negócio e mantê-lo por um período razoável, até que a sua empresa comece a ter receita. Esses recursos podem ser próprios, de terceiros ou captados no mercado. Recursos próprios é um dinheiro seu que vai ser investido no negócio. De terceiros é quando você procura por investidores ou por sócios. E captado no mercado são linhas de financiamento. Antes de iniciar o empreendimento, você precisa saber exatamente quanto você precisará investir, quanto você precisará para manter o seu negócio funcionando, para calcular de onde esses recursos virão. O sétimo componente são as atividades-chave. Aqui devemos descrever as ações mais importantes que uma empresa deve realizar para fazer o seu empreendimento funcionar. Por exemplo, algumas empresas são focadas na produção. Esse item está relacionado ao desenvolvimento, fabricação e entrega de produtos em quantidades substanciais. Vamos supor que o seu empreendimento digital está baseado em uma empresa offline que fabrica algum tipo de produto. Eu tenho um cliente de consultoria que tem um laboratório que fabrica suplementos alimentares. O negócio online dele está baseado na produção. Outro item são os canais de distribuição. Algumas empresas estão focadas apenas na logística ou na revenda de produtos que já são fabricados por outras empresas. Esse é o caso dos e-commerces. Outro item é o relacionamento com clientes, que nós já vimos anteriormente. Também temos como atividade-chave a resolução de problemas. Aqui estão incluídas as empresas de consultoria, prestação de serviços, ou empresas que são dominadas por atividades de resolução de qualquer tipo de problema. E por último, temos os empreendimentos que são baseados em plataformas. O Mercado Livre, o eBay, o Buscapé são empreendimentos que dependem basicamente da sua plataforma. Isso faz com que a empresa precise desenvolver e manter continuamente a plataforma. Sem ela, o modelo de negócio não existe. No item 8 do nosso modelo de negócios, precisamos descrever a rede de fornecedores e demais parceiros indispensáveis para que o empreendimento possa funcionar. Existem várias razões para uma empresa formar parcerias, e atualmente isso vem se tornando uma peça fundamental para um modelo de negócio de sucesso. Empresas normalmente criam alianças para otimizar seus modelos de negócios, reduzir custos, adquirir recursos, ou serem mais competitivas no mercado. Algumas das formas de parceria são alianças com empresas não concorrentes. Por exemplo, eu tenho parceria com empresas de cursos online,
mas que não vendem cursos de marketing digital. Então, elas me ajudam a vender os meus cursos e eu ajudo a vender os cursos delas. Parcerias estratégicas com concorrentes. Em alguns casos, você pode se aliar ao seu concorrente para desenvolver um determinado mercado. Isso acontece muito com os clusters. Os clusters são reuniões de empresas do mesmo segmento. Por exemplo, em Curitiba nós temos uma rua chamada Rua Tefé, onde existem muitas lojas de calçados. Essas empresas são concorrentes, mas elas se unem para fazer o marketing da Rua Tefé, porque quando atraem os clientes podem comprar em qualquer uma das lojas. Joint ventures para desenvolver negócios. Isso é um caso muito comum na área de comunicação e marketing. Agências se associam para desenvolver um determinado projeto. Isso se chama juridicamente de sociedade para fins específicos. Eu posso, por exemplo, me associar a um concorrente para juntos podermos atender um grande cliente. Para juntos podermos atender um grande cliente que não poderíamos atender sozinhos. E por último, relação com fornecedores para garantir suprimentos confiáveis. Se você está montando um e-commerce, por exemplo, você vai perceber que não é tão fácil assim conseguir fornecedores. Algumas marcas têm parceiros exclusivos para distribuição. Por isso é muito importante desenvolver uma parceria com seus fornecedores. E o último item do nosso modelo de negócios é a estrutura de custos. Aqui devemos descrever a estrutura com base nos custos envolvidos na operação do modelo de negócios. Devemos nos questionar, por exemplo, quais são os custos mais importantes para nosso empreendimento, quais os recursos principais são mais caros e quais atividades-chave são mais caras. No começo, principalmente, você deve ter recursos limitados, e mesmo que você tenha uma boa fonte de financiamento, é bom ir com calma. Então dê prioridade para aqueles custos que são essenciais. Atualmente, gerenciar preços é cada vez mais difícil, porque o mercado está muito competitivo. Então as empresas realmente lucrativas têm um bom gerenciamento de custos. Quanto mais baixo o seu custo de operação, maior o seu lucro. Nesse caso, nós temos dois modelos de estrutura de custos. Empresas direcionadas pelo custo e empresas direcionadas pelo valor. Os modelos de negócios direcionados pelo custo se concentram em minimizar o custo sempre que possível. Assim é possível estabelecer uma proposta de valor baseada em baixos preços e ser mais competitivo no mercado. No caso de empreendimentos direcionados pelo valor, as empresas não estão preocupadas com o custo, mas sim com a qualidade do negócio. Geralmente negócios assim têm propostas de valor com alto nível de personalização. Na hora de definir a sua estrutura de custos, você vai encontrar as seguintes características: custos fixos, custos variáveis, economia de escala e economia de escopo. Os custos fixos são aqueles que permanecem sempre os mesmos, indiferente de quantos clientes você tenha, indiferente de quanto você venda. Você pode considerar aqui, por exemplo, o custo da sua estrutura, do seu escritório, custos de equipamento e outros custos semelhantes. Os custos variáveis oscilam proporcionalmente com o volume de artigos ou serviços produzidos ou vendidos. Por exemplo, se você tem um e-commerce, o custo de embalagens é variável, assim como o custo que você vai pagar para o correio ou para o seu fornecedor de logística. Economia de escala. Nesse caso, o seu empreendimento pode tirar vantagem de acordo com que a demanda aumenta. Quanto mais você produz ou quanto mais você vende, proporcionalmente mais o seu custo cai. Empresas que trabalham com prestação de serviços ou com produtos digitais têm economia de escala. E por último, temos economias de escopo. Aqui as vantagens de custo estão relacionadas a um empreendimento que tira proveito devido ao maior escopo de operações. Quanto maior o número de operações, mais baixo o custo. Se você ainda tem dúvidas sobre essa aula, eu continuo à sua disposição no fórum de discussão e no link direto do professor. Um abraço e até a próxima aula.